saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé, graças a Deus, que estamos nós nessa noite na presença do Senhor. Eu acho que nos 45 do segundo tempo eu estava aqui pedindo para Deus, onde estão os varão? Estavam tudo aqui batendo na porta e eu já estava questionando Deus. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade, aqui estamos. Logo após a irmã Fernanda, louva a Deus com mais um louvor. Senhor e Deus e Pai que está nos altos céus, notamos às vezes, Senhor e Deus, que as situações que vêm, Senhor, de contra nós no dia a dia, para nos meditarmos, quem sabe, meu Senhor da glória, para nós ficarmos preocupados ou atemorizados, mas logo, logo, Senhor, ali na frente, nós notamos e vemos, meu Senhor da glória, que o Senhor está operando, que o Senhor está, meu Senhor, sobre cada situação de nossas vidas. O Senhor é nosso, Senhor da glória, a nós guardado, Senhor da glória, o tempo, a hora, para que pudéssemos nós estarmos reunidos na Tua presença. Fala com nós nessa noite, alerta, Senhor da glória, nosso coração, nossa alma, e que o nosso espírito venha se alegrar, Senhor de Deus, na Tua presença. Ainda de pé com esse louvor, logo após estaremos lendo a palavra de Deus em nome de Jesus. Jesus, estou aqui, sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo Teu poder, Jesus. Eu voltei, vim agradecer. É Jesus, o milagre que eu recebi de Ti. Desde o dia em que por Ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou na minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora, não vai embora, fica comigo. Se quiseres só para Ti, ou se não podes morar dentro do meu coração. É verdade, Jesus, pois Tu és meu bem-querer, é o meu grande amor. Deixo tudo pra Te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, fica comigo. Fica, Senhor, se quiseres faço uma tenda, o quê? Só para Ti. Ou se não podes morar dentro do meu coração, pois Tu és meu bem-querer, é o meu grande amor. Deixo tudo pra Te servir, ó meu Senhor. Graças
Graças a Deus. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Queremos nós, quem sabe, por 2 ou 3 cultos de ensino, trazemos nós alguma coisa sobre Jó. Hoje será o início, né? Quem sabe, por mais 2 ensinos, a gente consegue concluir, né, uma grande palavra sobre Jó. Nessa noite a gente vai colocar um paralelo, né? Quem era Jó, de onde que ele veio, e também quando a Bíblia fala muito forte no início do livro sobre Satanás. Então vamos nós prestarmos atenção nessa noite, que os irmãos possam interagir com nós, né, nos ajudando nesse ensino nessa noite. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 12, que nos diz assim a palavra de Deus: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercastes tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Glorificado é o nome de Jesus. Quem sabe, da minha parte, eu vou ter um pouco de dificuldade nesta noite de narrar, né, parte da história desse grande homem da Bíblia Sagrada chamado Jó. Ou quem sabe nós vamos tocar algo aqui sobre a pessoa de Satanás, que muitas vezes nós pregamos sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Alguns não gostam de falar de Satanás, mas sim, é verdade, nós devemos falar dele, saber como é ele, entender como ele age em nossas vidas, ou como ele agiu na vida do servo Jó, né? Então o livro de Jó, eu aqui anotei algumas coisas, eu já estou no 3º estudo, o 1º e 2º. O livro de Jó, ele passa por grandes debates, né? As opiniões passam por quem registrou, quem escreveu o livro de Jó, né? Nos debates, quem sabe, o pastor Rafael poderia ser um deles. Eu vou narrar aqui, pastor Rafael, né, que já estudou, já tem aí os dedos quase todos cheios de anéis, né, da teologia. Mas as opiniões passam por Moisés, né, que poderia ter sido Moisés, poderia ter sido Eliú, poderia ter sido Salomão, poderia ter sido Ezequias, Isaías e até Esdras. Então grandes são os debates e as opiniões de quem escreveu esse livro, de quem narrou esse grande livro poético que vem de contra nós sobre o livro de Jó, né? Nós vamos ler a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que o livro de Ezequiel fala de Jó, narrando ele juntamente com Noé e Daniel. Tiago lá na frente também vai falar de Jó, né? Então muitas vezes o livro de Jó, né, se aconteceu, o que não aconteceu, qual é a época, né, que fala, qual é que é a tua terra, terra de Uz, será que é uma terra que inventaram, que ela existe ou não? Sim, a terra de Uz, ela existe, e aqui a história, ela nos narra geograficamente que ela está no sul de Edom, oeste do deserto da Arábia, se estende até no leste, indo até a Babilônia. Existe a terra de Uz, e a época, né, também é uma época que não tem datas, mas ela situa os fatos dentro do período patriarcal,
né? Período patriarcal seria no tempo dos patriarcas da Bíblia, no início, no que nós sabemos, o livro de Gênesis. O tempo para poder entender onde que Jó, na época, conforme aqui a leitura narrada, que ele era o sacerdote da família. Ele levantava dia em dia para fazer holocaustos para seus filhos, para os que estavam ao redor dele, né? E também nessa época, as suas filhas, que ele tinha 3 filhas, também eram herdeiras da sua herança. Então é lá no tempo patriarcal, lá bem antes da época. Então a época era essa época. Ele era um homem de caráter, né? Onde que nós vamos nos colocar nós hoje, né? Um homem íntegro, né? Um homem sincero, né? O que é um homem íntegro? Um homem sincero, né? Ele era um homem inocente, sem culpa e verdadeiro. Aqui nós podemos agora colocar como Jó, né? Onde que ele fala que ele tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos. Quando eu li isso aqui, eu pensei, poxa vida, né? Camelo nessa época seria quase hoje a 3.000 caminhonetas, porque o camelo que levava e trazia os produtos, o camelo que levava as situações que ele plantava ou trazia. Então 3.000, né, caminhonetas, 3.000 camelos ele tinha 500 juntas de boi. Imagina, para a gente vai entender hoje, nós andando aqui na nossa região, que é uma região de agricultura. Lógico que hoje chegou o tempo do trator, mas na época passada, uma década passada, por exemplo, que meus irmãos que eram aqui da agricultura, se tinha uma junta de boi ou 2, já era um colono forte, já era uma pessoa forte, já era um fazendeiro grande, e já a pessoa tendo 500 juntas de bois. Então essas 500 juntas de bois, para nós podermos entender assim, a dimensão da terra que ele tinha, a dimensão de funcionários, de empregados que ele tinha, quanto muro, quanta terra, quanta agricultura que tinha esse homem para ter 3.000 camelos para levar e trazer, né, suas mercadorias, e 500 juntas de bois, né, praticamente 3.000 homens diariamente com as 500 juntas de bois arando a terra naquele lugar. Então, quer dizer assim que é uma coisa muito grande, muito extensa, 500 jumentas, né? Jumenta a gente sabe assim que é um animal de carga também, 500 jumentas precisaria para absorver o trabalho dessa situação gigante que havia a posse desse homem chamado Jó. Então ele tinha posses financeiras, ele tinha muita riqueza, muita terra, muito empregado, muito animal, né? Também seus filhos, 7 filhos e 3 filhas. Então muitas vezes nós, quando conhecemos a história de Jó, vem de contra nós que ele era um homem muitíssimo rico. Não tem como nós entender qual é que seria o valor que ele regava ali, né? Qual é que tipo de terras que ele tinha, que fazenda que ele tinha. Eu aqui buscando entender nas nossas regiões pessoas de posses, que têm suas mansões, seus gramados, seus coqueiros, né? Suas fazendas, seus sítios, né? Coisa mais linda. Um dia nós fomos, né, no fundo da grota, né, para lá fazermos lá uma vigília de oração, uma estrada muitíssimo ruim, um lugar muitíssimo ruim de chegar, mas quando nós chegamos lá, o homem conseguiu construir algo muito lindo naquele lugar, muito bonito naquele lugar. Quando nós saímos para vermos as situações, então as pessoas que têm um pouco de posses conseguem construir algo bonito nos seus sítios e fazendas. Imagina, meus irmãos, o que Jó construiu nas suas terras, tendo tudo essa posse, né? Suas oliveiras, seus trigais, seus animais, seus bois, era algo assim extraordinário o que ele tinha. Então nós hoje, nós vamos ler, vamos entender assim, Jó era rico, né? Jó era rico, mas o que nós vamos trazer aqui, que tipo de caráter ele tinha, já para nós poder entrar na parte do Satanás. O Satanás ele veio ali para dar o seu pitaco, né? Então compreendemos, ou eu compreendi, quem sabe nós vamos compreender nessa noite,
que a grande riqueza que tinha esse homem, né, a grande fortuna que ele guardava, não era a grana, o dinheiro e as posses financeiras que ele tinha, mas sim que ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem íntegro, né, como eu falei que ele era inocente, sem culpa, um homem verdadeiro, seus caráteres, ele era um homem reto, ele era justo, direito, né, ele possuía o sentido irrepreensível, ele era um homem que temia Deus, e o mal acontecendo ao seu redor, ele se desviava do mal, ele não ia de encontro ao mal, ele fugia do mal. Para ele poder ser tudo isso que ele era da vida dele, não poderia, conforme o pastor nos ensina, combater todos os combates. O combate ruim, ele fugia do mal, né? Então um homem temente a Deus, né, seria alguém devoto ao culto a Deus, um homem que adorava a Deus. Então, fora toda essa riqueza e esses bens que ele tinha, ele era um homem devoto ao culto a Deus. Como eu falei aqui, eu comentei que eu estava aqui, era 7h20 orando, só estava lá a avó Julieta e a porteira conversando, aleluia, e os crentes não tinham vindo ainda. Mas como os irmãos são devotos a Deus, aleluia, né, vieram aqui para glorificar a Deus nessa noite, nós estamos aqui também, como você pode ser um exemplo nessa noite, porque Jó, ele não perdia o culto, Jó, ele não perdia a oportunidade de adorar a Deus, por isso então ele era temente a Deus, não tinha frio, não tinha chuva, que a Bíblia diz que todos os dias ele sacrificava ao Senhor, porque ele era um homem que se desviava do mal, aleluia, e temia a Deus. Lá na frente, muito lá na frente, Salomão, o homem mais sábio do mundo, deixou registrado, aleluia, na Bíblia Sagrada, aleluia, para que o homem, né, que seja o homem então temente ao Senhor e te aparte do mal. Deixou como conselho, sendo que lá atrás já Jó fazia isso. Então, o homem temente ao Senhor é um homem devoto ao culto a Deus. E aqui então nós vamos ver, aleluia, fora isso, ele era um homem próspero, conselheiro, muitas pessoas procuravam ele para dar conselho, ele era próspero em palavras, ele era próspero em sabedoria, ele era próspero em ajudar, ele era próspero em agir no meio dos seus, porque ele sendo temente e se desviando do mal, ele fazia tudo com amor. Que outro dia, na teologia, nós aprendemos que tu pode fazer tudo na vida, se não for com amor, se não for com a direção de fazer alguma coisa para Deus com amor, de nada adianta. Mas para Jó adiantava, porque ele era esse tipo de homem, esse tipo de caráter. E eu noto aqui, meus irmãos, que ele sendo reto, íntegro, né, temente a Deus, ele desviando do mal, a riqueza toda essa que foi falada sobre ter os camelos, ter as ovelhas, ter essas terras tão lindas, essas fazendas tão lindas, mas aquilo que havia dentro dele, o caráter dele era maior ainda do que tudo aquilo que ele tinha. Era maior, era mais louvável, era mais rico o tipo de homem que ele era do que aquilo que ele tinha financeiramente. Onde que nós muitas vezes nos calgamos ou nos qualificamos quase uma coisa paralela. Se eu tenho, eu sou; se eu não tenho, eu não sou. Se eu vou adquirir, eu vou poder, né, me aceitar melhor, e se eu não tenho, eu vou ficar churumelo. Mas aqui a Bíblia relata essa parte. Entende? Nós vamos entender, quem sabe lá no porvir, no terceiro estudo, que ele mesmo perdendo tudo, as finanças, perdendo tudo, a família, ele continuou sendo homem íntegro, reto e temente ao Senhor. A riqueza, meus irmãos, minha e tua, onde que eu olhando para ti, eu faço um cálculo, eu faço uma medida, eu consigo compreender que tipo de casa que tu tem, o tipo de poder financeiro que tu tem. É isso que nós olhamos. Mas Deus aqui, o olhar dele é diferente. O olhar de Deus é diferente para nossas vidas, porque quando Satanás chega na presença do Senhor, Senhor, tem visto meu servo Jó lá?
Porque Deus estava olhando, aleluia, não a riqueza. Satanás olhou a riqueza que ele tinha, mas ele tem tudo aquilo. Mas Deus estava olhando, aleluia, para aquele dia, né, de calor que foi ontem. Muito tempo que não botava camiseta, suava. Ontem eu suei, estava de camiseta, e hoje a temperatura baixou, a chuva caiu, e nós ficamos pensando assim, falamos lá em casa, hoje termina logo o culto que não vai vir ninguém na igreja. Aleluia, a igreja está cheia aqui, graças a Deus. Então quer dizer que há algo em mim e você. Há algo em mim, porque Deus olhando para baixo, vendo ali baixo, será que Jó vai consagrar hoje? Será que Jó vai no culto hoje? Será que hoje os irmãos vão vir no culto de ensinamento? Aleluia, e quando Deus vê assim, Jó está lá, aleluia, ofertando e cultuando a Deus. Quando vê, aleluia, também Deus está te vendo. Também Deus está nos vendo. Porque, por exemplo, todos nós tínhamos tudo hoje para ficar em nossos lares. Alguns até ficaram, né? Alguns até ficaram, estavam ali perto do fogão. O fogão está aceso, acendi agora, né? A lareira está acesa, acendi agora vai apagar. Está tão bom aqui. E é verdade, é bom mesmo. Mas assim como Jó, nós aprendemos que o bom é nós estarmos na presença do Senhor. Então esse homem íntegro, esse homem rico, esse homem riquíssimo, aleluia, a riqueza dele estava no caráter que ele tinha. E esse caráter eu e você também podemos ter. Então quer dizer que essa riqueza nós também podemos ter. Que medida de Deus na minha vida ou na tua vida, ele vai achar assim, qual é a minha riqueza para Deus? Qual é o meu culto para Deus? Será que o Jó, sendo temente, ele era um homem que reverenciava a Deus. Ele cuidava para não se apartar do mal. Ele cuidava da sua família em oração diariamente pelos seus filhos. Ele cuidava, então ele era rico. Aí eu penso para mim assim, será que é a minha riqueza? Será que a minha riqueza vale algumas cédulas ou um cofrinho de moeda? Como Deus está me vendo? Eu, na verdade, com o que está na frente aqui do ensino essa noite, eu estou te exaltando, porque eu vi em ti nessa noite uma riqueza. Eu vi em ti nessa noite um estímulo, aleluia, que pode chover ou não chover, aleluia, o Jó ia lá e sacrificava ao Senhor. Chova ou não chova, faz frio ou não faz frio, tu está, meu irmão, na presença de Deus, cultuando a Deus. O quão é importante nós se desfazer de tudo para estarmos na igreja, para Deus poder compreender e nos ver. Está vendo lá, ó? Está vendo lá, seu capiroto? Ele está indo para a minha casa, cultuando a Deus nesse lugar. Deus está nos vendo. E Satanás também está nos vendo, aleluia, mas nós estamos buscando estarmos na presença do Senhor. Então que Deus venha te abençoar, te estimular, aleluia, e que tu venha se empolgar para compreender que só não lá na história da terra de Uz, aleluia, Deus estava vendo o homem e Satanás também vendo ele. Hoje também isso acontece para nós. Deus está nos vendo e Satanás está nos rodeando, mas nós estamos deixando nossa lareira, nosso fogão, deixando tudo para cultuarmos ao Senhor, temente a Deus e se apartar do mal. Uma história muito linda, se formos adentrarmos nesse momento, só falando desse grande homem de caráter, né? Então agora aqui nós vamos entrar na parte onde que vem o ataque, onde que vem alguém assim para achar que eu estou na igreja porque a minha mulher me traz na igreja, eu estou na igreja porque eu gosto de estar no púlpito, eu estou na igreja porque o A, o B ou C, né? O estímulo de nós estarmos na igreja, né? Jó temente, Jó se aparta do mal, Jó ele diariamente ele está sacrificando, porque ele tem 7.000 ovelhas, ele tem 3.000 camelos, ele tem 4, 5.000 empregados. É por isso, experimente tirar dele. Eu quero ver se ele vai ser ainda. E nós, onde que nós meditando na palavra, aleluia, passamos aí por momentos muito difíceis. A metade que está aqui perderam toda a sua mobília,
todas as suas casas, né? Perderam muita coisa na vida, mas nós ainda estamos aqui. Nós tínhamos, quem sabe, tudo para chutarmos o balde, tudo para questionarmos a Deus, fazemos que nem a mulher dele fez. Onde está o teu Deus agora que tu perdeu tudo? Aleluia. Quando deu aqui, a gente já deu um jeitinho para fazer o culto, e todos os irmãos estavam aqui prestando culto a Deus. Então nós vamos aqui entrar neste momento, nessa parte, aleluia, dessa tentação de Satanás, aleluia, segundo o livro de Jó. Nós compreendemos na leitura, meus irmãos, que Satanás, quando ele chega, os anjos chegam na presença de Deus, e ele chega junto. Ele chega junto na presença de Deus. Sendo Deus espiritual, os anjos espiritual, Satanás também é espiritual. Diz a palavra assim que ele chega junto na presença de Deus. E aí um pouquinho como há um questionamento entre eles, há uma conversa entre eles. Nós vamos entender, por exemplo, que lá na tentação de Jesus, o Satanás conversou com Jesus. 40 dias ele jejuando, ele conversou: e se eu te der isso, essa cidade, se eu te der aquele lugar, transforma a pedra em pão, né? Ele questionou, ele falou com Jesus. E aqui, segundo a Bíblia falando-se, ele chega junto na presença de Deus, e Deus pergunta para ele: onde é que tu andava, Satanás? E ele falou de rodear a terra. Ele estava passeando pela terra. Quer dizer que rodear a terra, nós vamos pegar, quem sabe, um jatinho muito poderoso que nós temos na atualidade de hoje, para rodear a terra. Ele vai demorar um tempo, né? Ele vai demorar um tempo para rodear. Não vai se entender que outro dia aqui uma máquina dos Estados Unidos para atacar aqui na Arábia, aqui teve que outros aviões para dar combustíveis para ela, né? Então demora muito. E aqui vê-se como Satanás, ele é ligeiro, e também ele sai rodear a terra em todo lugar. Ele vai por tudo, né? Sendo que se ele não está aqui, ele está em algum lugar. Ele saiu a rodear a terra. Ele sai a rodear, ele está, quem sabe, no porvir, ou outrora, ele vai me ver, ou ele já me viu. Ele está nos vendo. Ele está nos vendo. E aí um pouquinho ele está onde? Rodeando a terra. Então, tu viu meu servo Jó? Deus pergunta para ele. E eu compreendo assim, para poder entender. Eu já vou entrar aqui na leitura, nós não vamos demorar demais essa noite. Por que Deus perguntou: tu viu lá meu servo? Vou usar o exemplo do irmão Guilherme. Tu viu lá ele? Né? Estava assim, saiu da cadeia, agora que podia viver a vida, a libertinagem, né? Bebedice, da bandinha por aí. Tu viu ele? Sabe? Tu viu a irmã? Deus está perguntando para Satanás como eu estou. Tu viu lá meu servo? Está lá ainda, está na live, está nos cultos de ensino, está aí, está lá. Tu viu ele lá? Porque Deus pergunta. Mas quando Deus pergunta para Jó, para Satanás, como está Jó, ali é um ser assim, de vitória de Deus. Tu viu a minha igreja lá? Tu viu aquela noite fria, gelada, aleluia? Tu viu quem estava lá? E aí eu penso assim para mim, assim, que ele podia se estremecer, ou até o inferno estremecer, quando Deus pergunta: tu viu ele lá? Passou por tudo aquilo, está passando por um momento muito difícil, está passando por algo, por bem, mas ele continua lá. Ele continua lá. Tu viu ele lá essa noite? E Satanás então pergunta, aleluia, essa pergunta, Deus pergunta essa pergunta para Satanás. Nós vamos compreender agora aqui, né, como age Satanás. Quem é Satanás? O que Satanás fala? O que ele tem? Como ele foi criado? Como ele foi gerado? Qual é que é o poder que ele tem? O que ele pode fazer sobre nossas vidas? Então, uma das constatações que o leitor logo chega a ler o livro de Jó é que o diabo existe. Esse livro, o diabo existe, o diabo não existe. Aqui a Bíblia narra
e que Deus fala com Satanás, e onde que ele está rodeando a terra, né? Onde que a gente falou antes assim, sobre esse questionamento ou esse diálogo quando Jesus, né, depois do batismo dele, jejuou 40 dias e lá Satanás foi lá tentar a vida dele, né? A diabo existe ou não? Está aqui registrado, né? O diabo, ele existe. Satanás, na verdade, ele é espírito, mas ele é real. Então, ele é um ser real. Todo mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo sofrimento experimentado pelo homem de Uz, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Ah, mas se Deus está comigo, estou guardado, né? Deus está comigo, estou debaixo de suas asas, né? Nós mesmos estando na igreja, né, nesse culto gelado nessa noite, que está gelado lá fora, aqui dentro já tá melhor o ambiente, né? Nós mesmos estando nessa presença, nós compreendemos assim que ele pode interferir na minha vida e na tua vida. Ele pode interferir na minha posição e na tua posição. Ele está interferindo na decisão e posição de muitos. Nós, como igreja, muitas vezes questionamos por que aquela pessoa não se decide, por que aquela pessoa ela não vem, por que aquele outro não faz isso, porque isso comigo hoje está acontecendo, porque há uma interferência, e essa interferência, por algumas vezes, não todas, é de Satanás. Ele interfere para não vingar, ele interfere para questionar, ele interfere para apontar muitas coisas em nós. Então nós estamos, muitas vezes, é falado nos nossos ensinos, que muitas vezes nós estamos em guerra, né, e queremos ir para a lagoa pescar, mas nós estamos em guerra espiritual, e essa guerra, aleluia, nós vamos compreender no decorrer dessa lição, que o diabo pode interferir na vida humana. Ele interferiu muito forte, nós vamos ver no porvir, na vida de Jó, né? Onde que nós compreendemos aqui que o Senhor deixou, né? Deixou que o diabo interferisse, e ele num dia só acabou com tudo. Ele não veio nesse ano, tirou um pouquinho, no outro ano mais um pouquinho, não, ele veio com tudo. Ele veio para arrebentar. Ele veio que nem essa enchente que passou, vem levando tudo que tinha na frente. Ele veio para arrebentar. Então ele pode interferir na vida humana. Um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permitem conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual. Encontra-se na mesma categoria dos anjos, representado no texto pela expressão os filhos de Deus. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passava por ela. Se nós vamos perguntar assim, né, outro dia eu estava falando, acho que foi na teologia, quem viu Jesus, né, quem não viu Jesus, eu contei, um dia eu quase gritei na igreja, eu ia ver Jesus, mas eu não consegui gritar. Quem já viu o diabo? Sabe? Quem já viu o diabo por aí? Já viu o diabo? Já sentiu o diabo? Gente, nós sabemos assim que nós, para buscarmos, né, os dons espirituais, é a nós aconselhado para buscarmos o dom de discernimento. O dom de discernimento é para nós poder discernir situações, fatos, e também para ver assim, quem é que está falando nessa pessoa. Esse aqui é soldado de quem? É soldado de Deus ou é soldado de Satanás?
discernimento. Muitas vezes a gente não está vendo, né? Porque se a gente visse, nós ia se morar todo, ia correr na porta da igreja, se a igreja estava fechada, nós ia lá no pastor, ó, eu preciso de Jesus, porque o Satanás está por aí. Se nós visse ele como ele era, nossa igreja hoje estaria lá do outro lado da rua, até lá no campo cheia, porque nós íamos ver ele naturalmente, mas ele é espiritual. Mas nós compreendemos muitas vezes o nosso culto, onde que o culto ele está no momento, aleluia, nós muitas vezes obreiros, alguns irmãos têm o discernimento e nós começamos a repreender o oculto, desfazer as artimanhas dele, derrubar as muralhas deles, desfazer os dardos deles, para que esse ser, esse escudo, ele venha a se desfazer dentro da igreja, para que então venha fluir. Ou conforme, para a gente poder entender melhor nessa oração de Daniel. Daniel orando, e o mensageiro veio trazer a mensagem para ele, e ele foi atacado nos ares. Tu não vai levar nada para aquela igreja, tu não vai levar nada para aquela pessoa, que agora tu não passa mais por aqui. Então o inimigo está operando diariamente, está operando em nossas vidas. Por exemplo, quem não foi tentado hoje de ficar em casa nesse dia? Quem não foi tentado? Alguns se deixaram levar por essa tentação, outros foram vitoriosos. Então diariamente nós estamos passando por tentações, por situações em nossas vidas, e tudo isso vem para quê? Para que nós não venhamos cultuar a Deus, para que nós não venhamos adorar a Deus. Aqui Jó não queria saber o dia, ele adorava e cultuava. Então esse ser chamado Satanás, ele vem de encontro à nossa vida para nos barrar no caminho, para nos trazer embaraços em nossa vida, para enviar, quem sabe na hora do culto, visita, ou quem sabe até às 6 horas eu estou pulando, aleluia, quando chega às 7 já me dá uma dor do lado, eu penso, opa, hoje não vai dar. É Satanás. Tu não viu ele? Eu não vi ele, mas ele está ao redor, armando cilada, impedindo o homem para estar cultuando a Deus. Então quer dizer que ele está por aí. Então quer dizer assim que, irmão Júlio, então algumas vezes eu fui vencido por ele. Sim, eu também. Algumas vezes eu dei lugar. Ele veio com tanta força, aleluia, sobre a minha vida, me ocultou aqui, me ocultou ali. Eu pensei, não, hoje eu não vou. Hoje eu não vou cultuar a Deus. Hoje eu vou cultuar minha Netflix. Hoje eu vou cultuar aqui alguma coisinha aqui em casa. Hoje eu não vou. Fui vencido. Então é guerra. Ele anda por aí. E ele age nesse sentido espiritual dessa maneira. Dessa maneira. É uma missão. A missão dele é essa. E ele está cumprindo a missão dele. Está cumprindo, não que muitas vezes, né, os irmãos vêm cultuar ou não, que às vezes a gente está mesmo quebrado mesmo, a gente está mesmo, né, maleixo mesmo, mas você nota que muitas vezes na igreja, as pessoas que vêm com dores, com enfermidades, que a enfermidade não segurou ela em casa, que ela venceu essa parte de vir mesmo assim para a igreja, se compreende que elas são saradas nesse lugar. Elas são curadas nesse lugar. Porque aquilo que não, né, hoje nada me atrapalha. Aí um pouquinho vem aquela dor, vem aquela situação. Não, mas eu vou lá, aleluia. E vem aqui e recebe a bênção. Eu sei, tem pessoas que estão aqui, que vieram dessa forma, dessa maneira, e foram saradas para os seus lares. Se nós ficássemos em casa, aleluia, nós não íamos ser sarados. Nós íamos continuar com nossas dores. Porque tem o capiroto, se chama Satanás, que ele vem com força, ele vem com ser tentador, aleluia, para nossas vidas. Aqui Deus viu ele, Jesus lá viu ele, eu ainda não vi ele, mas nós já sentimos ele, que opa, aqui não é de Deus, isso aqui não é de Deus que está acontecendo. Então se não é de Deus, ou é só céu ou inferno, ou é Deus ou é Satanás. Às vezes ele está querendo armar maracutaia, né? Então se eu entendi que por algumas vezes ele me venceu, agora eu vou ficar atento, porque a próxima vez eu vou entender, opa, isso aqui é ele,
É ele que está aí. Então, para mim vencer ele, eu tenho que fazer o quê? Me afastar do mal que nem Jó e ir lá cultuar Deus. Se esforçar com coragem, né, com entusiasmo, aleluia, para nós vencermos, aleluia, essa grande tentação. Um ser criado. Satanás é um ser criado por Deus. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente, ao contrário de Deus, que criou todas as coisas. O anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele fora anjo como os demais. Assim ele é uma criatura e não o Criador. Então aqui estou colocando alguma coisa sobre o poder dele, a força dele, sobre aquele que ele faz. Mas aqui já nessa escritura registra que quem criou ele foi Deus. Ele era um anjo, nem sempre foi diabo, e depois virou diabo. Então ele é uma criatura de Deus. Então, sobre os poderes, quem tem mais poder ou quem tem menos poder, quem tem mais poder é o meu e o teu Criador. Quem tem mais poder é quem criou a terra e o céu. Quem fez tudo, e quem fez tudo e fez esse anjo que se tornou diabo também foi Deus. Então está em Deus, aleluia, todo o poder. Está em Deus toda a majestade. Está em Deus, aleluia, toda a força. Então ele tem poder, aleluia, ele tem força, onde algumas vezes eu fui vencido por ele, aleluia, mas agora quando eu noto assim que eu venho mais para o lado de Deus, é diferente a situação. Então, se nós vamos agora, eu estou num riacho, um arroio, e estou submergindo, a correnteza está me levando, e aí um pouquinho eu vejo que tem duas saídas para mim, dois galhos. Qual é o galho que eu vou me agarrar? Se eu sei que eu vou me pegar nesse galho e ele é mais fraco, ele é menor, e vai chegar um tempo que ele vai quebrar, eu vou ser levado. Mas tem um ali que é mais forte, é um tronco maior, e eu sei que ele vai me segurar firme. Que tronco, que galho que eu vou me agarrar? Aonde que eu vou buscar, aleluia, de estar firme, entendendo assim que eu vou estar seguro naquele lugar? E aqui a palavra fala sobre o Criador e a criatura. Satanás foi a criatura. Deus criou Satanás. Então, um ser que não era diabo e agora é diabo, e é uma criatura e não um criador. Por isso o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Que Deus falou com Satanás: toca aqui, toca ali, toca lá, mas lá tu não toca. Entende? Tu faz isso, tu vai até ali, mas aí para diante tu não vai mais, porque Deus tem o poder. Esse Deus que tu serve, esse Deus que tu glorifica, esse Deus que tu cultua, aleluia, é nele que está o poder. O próprio Satanás, que era um ser espiritual, que antigamente era anjo e que agora é diabo, ele falou: tu vai até ali, Satanás, mas dali para frente é comigo o negócio, tu não vai mais. Te dou uma ordem, e a ordem é essa. Deus ordena, Satanás, tu pode tocar até lá, entende? Pode ir lá, levar para lá, se anda para cá e leva para lá, mas na alma dele tu não toca, que a alma dele é minha, aleluia, a alma dele é minha. Ali tu não vai tocar. Então o poder dele é limitado. O poder desse maldito é limitado, não o do teu Deus e o do meu Deus, né? Sendo que ele tem e ele faz, e ele toca, como nós narramos anteriormente, que ele interfere na vida humana. Ele interfere, ele é maldito, ele tem uma missão, e a missão dele, aleluia, se eu fosse perguntar para os irmãos sabem que ele está na Bíblia. Ele veio para matar, para destruir e para roubar. É a missão dele. Ele está roubando, ele está destruindo e ele está matando. E a morte dele, a qual ele tentou aqui com Jó, matar Jó espiritual. Ele tentou tirando seus bens, tentou tirando seus filhos, tentou matar Jó na sua crença, na sua fé. Ele tentou aniquilar com Jó e não conseguiu, porque ele veio para matar.
E ele queria matar. Este homem, ele não conseguiu. Muitos dos nossos conhecidos e amigos, ele já conseguiu. Ele tentou com irmãos, obreiros, pastores, irmãs. Ele tentou até matar. Estão desviados hoje. Eles são descrentes hoje. Não querem mais saber de Deus hoje. Porque Satanás foi vitorioso nas suas vidas. A missão dele valeu a pena com certas pessoas ao nosso redor. Que ele conseguiu matar a sua espiritualidade. Onde que o Espírito Santo, que é a vida que vem em nós, nos trouxe vida e vida com abundância. A missão dele é de vir e aniquilar com essa vida. A missão dele é de vir, que a pessoa se posicione e dizer: não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de pastor, e não quero saber do Espírito Santo também. Não quero mais, porque Satanás, se fosse ela aqui narrar com a boca dela assim: Satanás me venceu e agora eu estou morto espiritual. E a Bíblia, a história e tudo vem de encontro a nós para nos trazer vida espiritual. Jesus é a vida. Nós aceitando Jesus, nós temos vida espiritual. E a missão dele é morte espiritual. É morte. Ele veio, ele queria matar Jó. Ele queria matar, ele é assim. Eu quero ver, se eu tirar isso dele, ele vai morrer. Se eu tirar aquilo dele, ele vai morrer. Ele não vai resistir. E aí vem com nós, meus irmãos, que estamos passando por situações em nossas vidas, que nós viemos sermos resistentes. Aleluia! Que nós viemos que nem aquele hino cantado que me cortaram os galhos, mas eu ainda tenho raiz. Aleluia! Eu ainda estou aqui. Glória a Deus. Tanta coisa que acontece com nós. Tanta coisa que acontece, aleluia, que o mundo está vendo. Amigos estão vendo, esse vai abandonar, aleluia, a fé, esse vai abandonar a igreja, esse não vem mais. E quando vem, o irmão está lá aos pedaços, a irmã está lá juntando os cacos, aleluia, e senta ali no seu banquinho para dizer: ei, Senhor, aleluia, eu estou aqui. Ainda eu tenho raiz. Ele ainda não me matou. Em outras palavras, eu ainda tenho vida. Aleluia, mas o que tu tem lá, minha irmã? Ah, mas é um potinho, só tem um pouquinho de azeite. Aleluia, é dessa forma que nós chegamos. Eu só tenho um pouquinho. Eu era para estar com o vaso cheio. Eu era para ser riquíssimo na presença do Senhor. Mas o que tem, irmão? Rapaz, não está fácil. O que eu tenho aqui é só um pouquinho de azeite. E o Senhor te responde: para mim está bom. Aleluia. Porque esse pouquinho de azeite a nós revela que nós ainda temos vida. E Ele não foi vitorioso em nossas vidas. Porque Ele veio matar o espiritual. E Ele queria matar Jó. Aleluia. E Ele está agindo em muitas formas, em muitas igrejas, de maneiras muito grandes. Mas nós vamos dialogar aqui um pouquinho, para não passar da hora. Um ser dotado de personalidade. Estamos falando do capiroto. Além do fato de um ser, de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa que se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala, possui capacidade argumentativa. Ele fala com Deus, argumenta, ele acusa, ele interage. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Jesus. Ele oferta. Para Jesus, ele ofertava muitas coisas para Jesus o adorar. Aqui para Deus, agora é Deus, ele argumenta muitas coisas que tu tá na igreja porque tu recebeu lá. Tu tá aqui porque se tu não tivesse o Senhor ter te curado naquele dia, tu não estava aqui. Se aquele dia lá, quem sabe, tu não recebesse aquela oração, tu não estava aqui. Mas nós sim, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Eu estou aqui por amor à minha alma. Eu quero que essa alma venha estar com Jesus nos ares celestiais. Eu estou aqui me alegrando nessa noite, que eu sou muito alegre, é verdade, por te ver aqui nessa noite, aleluia, por entender que vem essa lição de encontro a nós, aleluia, vem de encontro à igreja também, que você também é vitorioso.
aleluia, e que essa vida, ela ainda arde em nós. Quem sabe tem pessoas aqui nessa noite que pode estar naquela decisão assim, né, sabe, que vieram assim, quem sabe por dever, ou por compromisso, ou por A ou por B, não importa. Um dia perguntaram para mim, né, se eu ia no culto, eu disse para aquela pessoa assim, que eu ia no culto só para fazer número. Irmão, tu é presbítero? Tu vai no culto só para fazer número? Sim, falei para ela, eu vou lá, aquele banco lá vai ter alguém sentado, aleluia, aquele banco lá vai ter alguém que vai orar, vai interceder, eu vou lá sim só fazer número, aleluia, porque a minha presença tem que estar naquele lugar. Não importa eu fazer algo na igreja, não importa, o que importa é que eu tenho que estar lá, aleluia. E agora trazendo aqui nesse que eu ainda tenho vida em Jesus, aleluia. Só tem um pouquinho aqui, mas para Deus serve, glorificado é o nome de Jesus. Então ele possui personalidade, aleluia. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhece a vida de Jó. Ele tem conhecimento. Ele nos vê. Ele já viu. Ele está vendo. Ele vai ver. E muitas vezes para armar uma maracutaia, para armar, quem sabe, uma bandeja mais empolgante, para armar uma tentação, aleluia, que vai derrubar, ele fica armando, ele fica estudando, ele fica ao derredor, mas bramando, querendo tragar. Ele está ali querendo tragar, ele está armando, e o dia que der, aleluia, uma oportunidade, ele não vai deixar passar a oportunidade, e ele vai fazer, porque ele já conhece os nossos passos, ele conhece a nossa vida. Então, quer dizer assim, o que se ele me conhece e ele te conhece, o que ele está esperando? Ele está esperando nós começar a olhar pela janelinha para ver como é que está lá fora. Ele está olhando, aleluia, se nós vamos deixar por muito tempo de cultuarmos a Deus e começar a ir para a lagoa e para a praça. Ele vai começar a cuidar. Ele vai ver, opa, aquele lá está dando oportunidade para mim, e eu vou lá, e agora chegou a minha vez, porque ele me conhece os meus passos. Ele sabe que o dia que eu vacilar, ele não vai perder a oportunidade. Por isso que nós não podemos vacilar. Por isso que nós temos que ficarmos atentos. Essa janela que olha para o mundo, eu vou fechar. Essa brecha que, quem sabe, se abriu no meu muro espiritual, eu vou fechar, aleluia, porque ele pode entrar por ali. Ele pode entrar por ali, porque ele tem conhecimento, ele sabe, e ele já fez. Eu sou exemplo disso. Eu sou exemplo. Ele já veio com muita força, e ele já me derrubou. E quando ele me derrubou, ele me levou lá, quase que nem Jó. Onde que Jó estava ali, aleluia, com as suas feridas, eu estava lá com 70 quilos, moribundo, cheio de crack, 11 horas, meia-noite, na beira do rio, eu e as capivaras fumando pitico. Não tem coisa mais terrível do que isso. E ele me levou lá no meio de tudo. Ele me tirou de um lugar bom e me levou lá, porque eu dei a brecha, porque eu olhei para aquilo, e as minhas memórias me confundiram, e quando vi eu estava lá. Então é real, ele sabe, ele me conhece. É real, ele sabe, ele te conhece. E ele é capaz de estar esperando. E ele é bem paciente. Ele é bem paciente, ele vai estar esperando esse dia, esse mês, esse ano, até nós vacilar. É só nós vacilar e ele, vai nos roubar, vai nos assaltar. Ele vai cumprir, aleluia, o efeito dele, que é roubar, matar e destruir. Então ele é um ser dotado de personalidade. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. A natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. Então isso é da natureza dele, né?
onde que, por exemplo, nós outro dia falando sobre o Espírito Santo, que ele é um ser capacitador e é um ser consolador, né? Ele nos consola, ele nos conforta. A presença de Deus, ela nos abraça. Ela nos abraça, que nós nos aquebrantamos com ele. A presença dele, assim, é algo assim que a gente só vai ver que não está flutuando, porque a gente abre os olhos quando vê está sentado na cadeira. A presença de Deus é dessa forma, é dessa maneira. Mas Satanás não, aleluia, ele veio para machucar, ele veio para fazer sofrer, ele veio para separar o casal, ele veio para tirar os filhos do seio da família, ele veio para pegar o presbítero da igreja e levar lá no fundo do poço para usar droga. Ele veio para fazer isso. Então, por que nós devemos de fugir do mal? Por que nós devemos ficarmos alerta contra esse ser? O porquê nós devemos, quem sabe, de aumentar ali o botão de alerta contra isso, porque ele quer nos fazer mal. O dia que eu vacilar o meu pé, o dia que acontecer isso comigo, só vai haver sofrimento na minha vida. Só sofrimento, porque ele quer só fazer o sofrimento para o homem e para a mulher. Por isso que nós devemos de nos empolgar, nos esforçarmos a estar na presença de Deus, porque ele é diferente. A intenção de um e a intenção de outro é duas. Não há comunhão entre elas. Um traz sofrimento, mas o outro traz alegria. Um traz prisão, um traz morte espiritual, mas o outro traz vida, ele traz palavra, né? Então, a gente poder entender esse livro de Jó, que ele traz essa parte da vida para nós. Sendo que hoje, né, a gente comenta bastante sobre esse ser capiroto, né, para a gente poder entender que não foi só lá que ele agiu. Ele continua agindo. Eu estou dando o meu exemplo, mas tu está aí pensando na tua cabecinha aí, que já contigo já aconteceu alguma coisa também. Tem tanto da parte de Deus, quanto da parte dele. Quem sabe tu já pensou aí, aquele dia lá era ele. Aquele dia lá era ele, mas daí tu concluiu o pensamento, mas eu não dei lugar para ele e eu estou aqui nessa noite. Aleluia, que possamos nós ficarmos atentos. Aleluia. O diabo o infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. Satanás, ele veio de encontrar Jó, né? Até outro dia a gente lendo a palavra de Deus, né, que estava tudo tranquilo, um dia que nem hoje, né, um dia que nem hoje, e de repente chega um mensageiro e traz uma notícia, que lá veio um vento, e lá estavam seus filhos, e esse vento derrubou tudo, e estavam todos mortos. E aí um pouquinho, estava lá em outro lugar, e o camarada nem terminou de falar, já chega outro mensageiro, que morreu tudo, perdeu tudo. Já chegou outro mensageiro, que morreu tudo, perdeu tudo. Tudo isso veio de contra Jó, e mais a sua enfermidade, aleluia, que de um ser tão grandioso, tão glorioso, tão majestoso, tão lindo, uma vida muito linda que ele tinha, foi de repente, não foi de um mês para o outro, foi no mesmo dia. No mesmo dia tudo aconteceu. E quando se viu, ele estava sem nada. Não tinha roupas, não tinha casa, não tinha bens, não tinha nada, e estava enfermo, aleluia, no meio de cinzas, se coçando as suas feridas com um caco de telha. Não tinha mais nada material, não tinha mais nada, aleluia, mas tinha algo, aleluia, que ele entendeu, que ele guardou no seu coração. Quem sabe, meu irmão, ele pode ter orado para Deus naquele dia e falou assim: ô Senhor, só tenho um pouquinho de azeite, mas é o que eu tenho daqui. Só tenho tu na vida, não tenho mais ninguém. Então esse ser espiritual que é Deus na nossa vida, esse ser majestoso que veio, que é o Espírito Santo, para adentrar na nossa vida, e ele está no meio de nós. Então não importa o momento mais obscuro, conforme aqui Jó, tudo aconteceu, não tem mais o que acontecer na vida dele, tudo abandonou, tudo morreu, tudo queimou, tudo aconteceu, mas o que estava ali na vida dele era o Espírito Santo.
Ele não veio, aleluia, ao mundo para se afastar de nós. Quem pode se afastar é nós dele, mas ele não. Eu posso fazer de tudo para me afastar dele, mas ele não. No momento mais obscuro, já contei aqui na igreja, aleluia, que eu estava num desses lugares, aleluia, lá Deus se fez presente na minha vida. Lá ele falou: ei, eu ainda estou aqui. Tu ainda para mim é um vaso valoroso, porque Deus não desiste da vida. Deus não desiste de nós. Momento que a gente muitas vezes passa em nossa vida. Um dia eu contando uma história, o pastor, aleluia, a Rafael e a irmã Fernanda, no dia de um acidente que eu sofri, e um homem morreu no dia do acidente. Foi um acidente muito tenebroso, aleluia. E naquele dia, o meu testemunho, naquela época que eu senti a presença de Deus, momento oculto, eu quase morrendo, um homem já morto, e eu sentindo ali a presença de Deus. A presença de Deus, nós já vamos encerrar, aleluia, porque sobre o diabo nós já falamos bastante, que é para nós podermos, aleluia, nos afastarmos do mal, cuidarmos das nossas brechas, cuidarmos dos nossos muros, porque a missão dele é essa sobre nós. A missão dele é roubar, é matar e destruir. Quem sabe num outro ensino nós vamos continuar falando sobre como que passou o Jó, né, o que aconteceu, o que não aconteceu, mas nós podemos encerrar hoje o amor de Deus sobre as nossas vidas. Nesse dia do acidente que aconteceu, aleluia, que esse homem morreu, uma meia hora antes, nós estávamos numa firma e estávamos calandrando algumas chapas. Alguns dos camaradas que estavam junto, eu não conhecia, porque na época eu era o mecânico da firma, veio meu capataz, o meu ajudante, e outros 2 ou 3 que eu não conhecia. E eu estava ali, operando a máquina, calandrando, eles pegando as chapas, trazendo para cá, trazendo para lá, e aí um pouquinho assim o Espírito Santo falou ao meu ouvido: fala da minha palavra. Eu até me surpreendi, eu pensei: pai, como é que eu vou fazer para falar? Né? Não tem como falar. E continuam trabalhando, e um pouquinho ele veio de novo: fala da minha palavra. Daí eu já fiquei assim, sabe, de novo, sabe, aquela coisa assim, para mim falar da palavra. E eu orei em espírito para Deus: Senhor Deus, se é da tua vontade, eu não consigo falar, mas se é da tua vontade, me ajuda, dá um jeito aqui, eu falo mesmo. É um pouquinho, quando viu, terminou a luz, e eu entendi que era Deus. Eu entendi, se agrupou o mundo ali, o grupo ali, e eu logo cheguei com a palavra: olha, você sabia? Assim. E comecei a falar que eu fui liberto, e comecei a falar do poder de Deus, e eu falei sobre céu e inferno. Falei a palavra de Deus, que ele veio para salvar, ele veio para libertar o homem. E quando eu vi, eu consegui complementar a mensagem, uma mensagem um pouco curta. E aí um falou que queria passar a eternidade na zona do Volmir, ainda no tempo da zona do Volmir. Outro passar a eternidade num barril de vinho. E outros lá, quem sabe, não falaram nada, e eu não entendia nada daquilo. E aí um pouquinho a gente carregou o caminhão, e na próxima esquina as chapas tombaram, caíram em cima do homem. O homem foi atorado no meio, foi todos os ossos quebrado, representa que só um osso de um braço dele não quebrou, todo moído, todo arrebentado. E eu ali, aleluia, por Deus, saindo fora daquilo que eu achei também que ia morrer. E naquele momento todo ali, eu senti Deus naquele lugar. Eu senti, meus irmãos, a glória de Deus naquele lugar. Glorificado é o nome de Jesus, que veio ali, quem sabe, para levar a alma daquele homem, onde que ele entendeu o que ia acontecer, mas a oportunidade Deus estava dando para ele. Deus nos dá a oportunidade para nós sermos livres. Deus nos dá e nos concede a oportunidade para sermos salvos. Deus é a porta aberta para nossas vidas, e que nós vamos estarmos nele, e nós vamos compreender ele, que ele é amor. Ele não quer me perder, ele não quer te perder, ele não queria perder Jó. Por isso que ele falou assim: tu vai até um pedaço, Satanás, mas dali para frente é comigo. Que Deus abençoe os irmãos.